Olá a todos e todas, aqui é Marcos Santos, sou CEO da Aquarela Analytics. Estamos aqui com o nosso podcast Inteligência Coletiva, tá? O nosso podcast ele é direcionado à tecnologia, inovação e negócios. E hoje eu estou aqui com um ilustre convidado, né? Hugo Araújo. Ele é gerente de TI para aplicações de produção na Mercedes-Benz Brasil, né? Hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre tecnologia, sobre data lakes, sobre um pouquinho de analytics, um pouquinho de IA, um pouquinho de várias coisas, mas o que a gente quer aqui com o Hugo, né, é que ele traga a experiência dele, daqui a pouquinho eu vou, né, já trazer as perguntas. Então, pessoal, bom, começando então a nossa primeira pergunta, Hugo. Bom, primeiramente se apresente aí para o nosso público, né, o que você faz, né, um pouco quanto tempo você está na Mercedes, fica à vontade, Hugo. Claro, Marcos, obrigado primeiramente pela oportunidade, pelo convite. Então, eu sou o Hugo Araújo, trabalho na Mercedes desde os meus 14 anos, tive passagens pela produção, setor produtivo, áreas de logística, planejamento estratégico, qualidade, e sempre fui um curioso na área de tecnologia, né? E após uma passagem por compras, peguei um desafio grande que trouxe um resultado super positivo financeiro para a empresa com a ajuda de Analytics. E aí eu comecei a me dedicar para essa área. E hoje me tornei gerente na parte produtiva, né, aplicações de produção para a Mercedes-Benz. Ou seja, todo esse know-how de negócios, hoje eu ajudo a área de TI a implementar, trabalhando como um parceiro, como um enabler ali de tecnologia. Excelente. Para a área de negócio. Hoje a gente tem visto aí no mercado, né, uma tendência, né, de as empresas, né, usarem tecnologias, né, com data lakes, analytics, né, e aí eu gostaria, né, que você trouxesse aí para a gente aí quais foram os principais desafios, né, que a Mercedes tinha na construção desse novo data lake. Assim, conta um pouco como é que era a ideia, né? Eu lembro da metáfora do aeroporto, Sim, né? A gente começou essa conversa faz um tempão já, né? E aí eu lembro que você, numa das apresentações, você tinha uma metáfora do aeroporto. Conta um pouco dessa metáfora. Isso ajuda muito a gente materializar. Aquilo gerou toda a ideia que a gente conseguiu depois construir. Aquela imagem foi muito marcante na minha cabeça. Muito marcante, é verdade. A Mercedes-Benz, assim como outras empresas que estão no mercado há muitos anos, ela foi desenhada de uma forma departamentalizada. Então, os sistemas eles foram desenvolvidos para atender uma necessidade específica de uma área, né? Ao longo do tempo, nós começamos a perceber que o que trazia valor de verdade para a empresa seria unir o dado da área A com a área B, né? Uhum. E aí começou o nosso grande desafio, como unir os dados e ter um resultado ali para que você possa fazer uma tomada de decisão, né? Então, nós criamos a primeira versão do nosso Data Lake. Esse Data Lake ele foi bem embrionário, né? Foi realmente para entender como funcionava o nosso parquinho ali, como a gente começa a brincar com isso. Porque, como nós costumamos dizer, a Mercedes ela não é uma empresa tech. Nós dependemos de parceiros tech para nos ajudar nessa evolução, né? E aí, o primeiro desafio, quando nós colocamos no mercado um bid para a contratação de uma empresa, foi que essa empresa trabalhasse como uma torre de controle para a gente, né? Então, guiasse os nossos aviões, né? Especificando que tipo de aviões poderiam pousar naquele aeroporto, qual era a largura de banda, isso fazendo uma analogia com o tipo de sistemas, quais as aplicações que nós poderíamos utilizar dentro desse data lake. Né? Então, foi aí que surgiu a analogia do aeroporto. Então, felizmente, hoje nós conseguimos aí trabalhar qual é a largura de banda, qual que é o tamanho da pista, que tipo de aeroporto pode pousar ali ou não.
Então, essa foi uma grande analogia que ajudou a equipe de projeto a desenvolver esse novo Data Lake. E foi uma metáfora muito interessante, porque a ideia do aeroporto traz a coisa do tempo real. E o que vocês têm lá, assim, tecnicamente não é um Data Lake, é um Data Lake House Enterprise, né? Se a gente for dar nome e sobrenome para ele, né? Porque Sim. Enterprise, porque está conectado em toda, né, a infraestrutura Enterprise, está, né, com toda a parte de autenticação e tudo mais. E ele é um Data Lake, porque vocês carregam os dados, né, todos de produção ali, né, em todas as áreas dentro dessa base, mas ele também tem aplicações em tempo real que bebem dele, né? Então tem essa questão não só da ingestão, mas também ele tem operações ali, né, de ACIDs, né, de gravação, leitura e concorrência. Então ele na verdade ele é o próximo passo, né? Muitas empresas ainda sonham em ter um Data Lake e você já tem um Data Lake House. E aí quando você trouxe a metáfora do aeroporto, trouxe exatamente a visão que a gente queria, que era, poxa, um aeroporto é uma coisa que não pode parar. Exato, exato. E o mundo todo depende. Então, imagina, né, a fábrica toda, né, a história, né, de uma fábrica smart, uma smart factory, né? Ela está conectada a esse sistema que ele bebe de vários sistemas e também gera inputs ali em tempo real. Então, a tua metáfora foi fantástica, isso aí guiou, e a gente nem tinha ideia que ia ser um Data Lake House na época, mas a tua metáfora criou isso. É verdade, é verdade. É verdade, muito bom. Legal, legal. E assim, bom, você já falou sobre os desafios, né? Vocês precisavam fazer essas conexões e tudo mais. E assim, você pode falar um pouco né, o que a Mercedes ganhou investindo numa infraestrutura de um Data Lake House, né? Qual foi o ganho de vocês ali, né, entre o que vocês tinham antes, né? Porque a gente teve também um processo de modernização. Vocês tinham uma estrutura de um Data Lake inicial que depois a gente acabou trocando por uma estrutura open source, né? Sim. O nosso Data Lake anterior, ele era bastante limitado, né? Uhum. Ele foi, na verdade, uma prova de conceito, né? E também um momento de aprendizagem mesmo. Então, nós exploramos até as limitações que nós tínhamos dentro da ferramenta antiga. Isso nos embasou bastante para conseguir chegar nesse nível de fazer a metáfora com o aeroporto e construir essa solução do Data Lake House. Legal. Eu lembro numa reunião com o Pailes, né? O Pailão, né? Pailão. O Pailão vai estar assistindo a gente aqui, ó. Grande figura. A gente fez uma provocação, né? Que a gente estava decidindo ali na arquitetura qual que era o stack tecnológico, né? E a gente provocou ele. Vamos fazer, tava ele, e vamos fazer com open source. E todo mundo ficou assim, como assim vamos fazer com open source, né? E foi, daquele momento, a gente decidiu de usar todo um stack, né? A gente tirou tudo que era licença e fez tudo com open source, que dá uma vantagem, né? E hoje vocês são independentes, né? A gente entrou lá, desenvolveu, mas agora a tua equipe que dá suporte, dá continuidade. Então, acho que a decisão que a gente teve lá de usar toda uma stack open source foi um enabling para vocês terem total independência, né, da infraestrutura. Sim, sim, com certeza. Anteriormente, nós dependíamos de um parceiro de negócio para fazer uma ingestão de uma tabela. Então, muitas vezes era uma tabela que nós mesmos havíamos criado, mas que no momento da ingestão nós dependíamos de um parceiro para fazer, né? Então, um dos desafios que nós tivemos foi vamos desenvolver um ambiente em que nós mesmos conseguimos fazer as ingestões e trabalhar toda a questão de governança internamente, né? E isso abre um leque de oportunidades para as áreas de negócio, fomenta o analytics e a inteligência artificial de uma maneira exponencial, né? Então, para nós foi muito boa essa decisão. E isso daí tem a ver com o ganho que vocês tiveram, né? Porque vocês conseguiram atingir os objetivos de ter, né? Todos os dashboards que vocês precisavam em tempo real, as aplicações, eu lembro que a gente migrou acho que 12 aplicações, né, e modernizamos elas, e isso te dá o ganho de criar novas aplicações, criar novas ingestões, criar novos data marts, criar outras, né, views e tudo mais. Então, te deu independência. Acho que essa foi uma grande vantagem. Você tocou num ponto muito interessante, Marcos, que foi, nós fizemos um projeto fazendo ainda a analogia do avião, com o avião em pleno voo. Boa! Né?
Então, nós tínhamos que desenvolver esse novo Data Lake e manter todo o Data Lake anterior, toda a estrutura que nós tínhamos em funcionamento. Eu lembro. Então, esse projeto ele não foi apenas a criação de um Data Lake House. Nós tivemos que fazer toda a migração desse legado, né? Então, que foi um grande desafio para a gente também, né? Sim. Porque nós não sabíamos exatamente o que tinha ali dentro. E a cada sistema que nós abríamos para fazer a migração era uma surpresa diferente, né? Então, por quê? Porque nós não tínhamos essa governança robusta, toda essa questão que a Aquarela conseguiu trazer para a gente tanto na parte técnica quanto de operacionalização mesmo. Então, foi muito importante esse projeto, essa parceria. Não, excelente. Obrigado por esse depoimento, né? Eu fico feliz. E eu lembro ali essa coisa de você ter um sistema rodando aqui. Estava o Data Lake anterior, né? O novo entrando em produção. E a gente... vamos migrar aqui a aplicação toda, né? A operação de guerra que era vamos virar a chave, né? Aí desliga lá e continua aqui. E a fábrica não pode parar, né? Não pode. E isso é muito legal porque a gente vê muitas empresas pequenas, médias, até startups montando seus data lakes. Poxa, aí é igual, né, subir uma pipa, né, cara? No caso de vocês é um avião imenso, é um jumbo lá que tá voando e você tem que trocar a asa dele em voo, né? Exato. Foi essa operação que a gente fez ali. Foi muito legal. Foi muito legal, né? Foi muito legal trabalhar com a tua equipe. A nossa equipe gostou muito, assim, o pessoal desafia, né? Foi desafiador, mas assim, todo mundo aprendeu pra caramba, todo mundo criou muito. Eu lembro né, nos corredores ali do projeto e tal, o pessoal, poxa, isso aqui, como é que a gente vai fazer? Cara, não temos ideia, mas todo mundo, não, mas a gente vai achar uma solução, tá? E aí dava alguns minutos ali de brainstorm, não, aqui, ó, a solução tá aqui, vamos fazer desse jeito. E foi um problema atrás do outro sendo derrubado, até que a gente colocou esse avião aí novo em pé, né? E essa foi uma parceria muito interessante, Marcos. E eu me recordo de algumas reuniões que nós fizemos de status report ali, de status update, em que o próprio Marlon, né? O Marlon, outra pessoa Marlon, que também está assistindo a gente. Também está assistindo a gente. O Marlon é uma figura ilustre, né? Para nós, ele é um dos magos da inteligência artificial ali, do nosso Data Lake. Então, é uma grande referência para nós. Porque ele foi promovido na nossa equipe agora. É né? mesmo? Agora ele é head de tecnologia. Olha que bacana, que bacana. Queria ter um head deste ao meu lado. Não, mas você tem. É só chamar, né? Coloca ele, a gente te aloca umas horas dele. Sim, com certeza. Mas eu lembro que tinham muitos desafios e em nenhum momento nós tivemos uma negativa por parte da Aquarela, né? Sempre colocamos o desafio e foram noites viradas aí para conseguir entregar o projeto dentro do prazo. E nós também, como equipe, gostamos muito de trabalhar com a Aquarela. Ali ficou uma relação muito além do profissional, né? Nós tínhamos uma parceria muito grande, né? Então, isso foi bem bacana. Legal. Bem bacana. Uma das perguntas que eu tinha aqui era como foi a tua experiência, você já explicou, né? Então, poxa, acho que você já antecipou aí, eu fico feliz que, né, esse é o sentimento que você teve trabalhando com a gente e a recíproca é a mesma. E a gente tem muita coisa para fazer, daqui a pouco a gente fala de futuro aqui, né? Mas legal, Hugo. E aí pensando nos resultados do projeto, como você vê o impacto no uso de IA e Analytics para as tomadas de decisão e a competitividade no setor? Né? Pensando um pouco além agora. Eu entendo que a IA ela é um caminho sem volta. Né? Muito se discute, né? Qual o impacto, o que isso vai gerar para o futuro até da humanidade. Nós não sabemos exatamente, mas uma coisa nós temos certeza, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E aí, falando especificamente de Mercedes-Benz, eu acho que trabalhar com o Data Lake e com Analytics e inteligência artificial nos coloca num posicionamento em termos de competitividade um pouco diferente. Né? Então, tomadas de decisões nós conseguimos fazer de uma forma muito mais assertiva, velocidade
com que essas decisões são tomadas são bastante importantes para nós, né? E conseguir trabalhar com o volume de dados que uma montadora do porte da Mercedes tem era um grande desafio. Sim. Né? Então, quando a gente consegue juntar todos esses dados e criar uma informação que se torna crucial ali para uma tomada de decisão, isso nos dá um nível de competitividade maior. Fantástico. Você falou um negócio muito interessante sobre, né, todas as camadas, né, que vão, né, você tem o Data Lake, depois você tem o Analytics, depois a IA, e a gente brinca lá na Aquarela assim que muita empresa quer ter a IA, né, a inteligência artificial, que é a cereja do bolo. Né? Só que muita gente esquece, mas tem uma cereja e o bolo? Né? Como é que você lida com isso? E vocês fizeram muito certo, criaram um belo de um bolo com todas as camadas muito bem estruturadas, né? Com todo esse stack open source, né? Com os processos e vocês não colocaram só uma cereja, vocês têm várias cerejas em cima já rodando, gerando resultado. É claro que a gente, né, tem coisas que são segredos aí, a gente não pode contar, mas você já trouxe aí uns spoilers que isso já está, né, gerando valor para vocês e é crucial e é fator competitivo de mercado. Sim, né? sim, como eu comentei, a Mercedes ela não é uma empresa tech, né? Então, uma das preocupações na criação, uma das premissas na criação desse Data Lake House era atender os perfis de usuários diferentes que a gente tem dentro da empresa. Então, hoje, dentro da empresa, nós temos desde cientistas de dados, como um usuário que está acostumado a manipular soluções básicas de mercado, planilha, né? Texto. E aí, quando você tem uma solução que precisa atender a todo esse público, você precisa ter uma infraestrutura capaz de promover tanto a codificação, né? Também trabalhar com sistemas low-code, né? E até mesmo no-code, para pessoas que realmente não têm o perfil de programação, mas que precisam de um relatório, de um dashboard ali. Né? Então, essa foi uma das preocupações que nós tivemos. E sim, nós começamos lá de baixo, entendendo como é que funciona a parte analítica, para agora começar a sonhar com toda a questão de inteligência artificial. Fantástico, fantástico. Eu lembro, né, dentro da gênese do projeto ali, né, o pessoal criando ali as estratégias, né, para as camadas bronze, prata e ouro, né, que o dado vai sendo baldeado, né, e vai ficando cada vez mais valioso. E isso daqui tem muito a ver com o que você falou, né, os diversos clientes desses dados, né, e eu lembro lá da luta do pessoal, né, a luta foi uma coisa boa, né, Kerberos, mais AD e tudo mais, que foi o quê? Conectar nos sistemas corporativos da Mercedes. E aí, quando a gente monta uma solução dessa, né, a gente não está falando aqui de um projeto spot. A gente não está falando de uma prova de conceito. A gente está falando de um sistema corporativo. Né? E esse sistema corporativo ele tem que estar conectado com as políticas da empresa, né? Os contratos de dados tem que ter as devidas seguranças, quem pode acessar o quê, né? Cortes verticais, horizontais, transversais. Né? E eu lembro quando a gente, né, definiu esses requisitos, e aí tem muito a ver com o que você acabou de falar, né? Que cada usuário desse, ele tem que estar ser capaz de tirar o relatório dele, ser capaz de gerar a análise dele, mas vocês também têm que proteger, né, ter a segurança da informação. Quem pode acessar o quê, quando, né? Exato. A Mercedes, ela preza muito pela segurança da informação. E um dos grandes desafios que nós tínhamos também com esse Data Lake é o nível de usuário e que tipo de informação que ele pode ter acesso, né? Então, nós conseguimos aí, junto com a Aquarela, criar uma solução bem integrada com os nossos ADs, né? E também com um stack que proporciona que nós selecionamos, inclusive, o nível de usuário através de tags. Fantástico. Então, nós conseguimos limitar a utilização de um dado sensível através de uma tag. Né? Ou não preciso limitar a tabela inteira, eu posso limitar alguns campos específicos. Então, para nós, isso
foi fundamental. Sem isso, não daria para você ter, né, Não. o cientista de dados e o operador do robô da fábrica tendo acesso ao Data Lake, né? Você ia ter esse... Por exemplo, quando nós falamos, né, de LGPD, Uhum. um dos grandes desafios que nós temos é dados de recursos humanos. Exato. Como é que você permite que as pessoas façam uso respeitando LGPD, Sim. né? Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos e que Uhum. nós encontramos a solução tagueando as tabelas e os dados. Não, é fantástico. E a estrela da Mercedes é um negócio fantástico, né? Porque vocês têm, né, na Alemanha, tem a GDPR, né? E vocês importam isso. Então, o nível de compliance da Mercedes, ele é impecável. É gigante, né? É gigante. E a potência da marca, né? Tem uma história. Um dia eu estava lá, eu comprei um boné para dar para meu sogro. Tem uns 2 anos já isso. E esses dias eu conversando com ele, ele falou, cara, foi o melhor presente que você me deu. Eu falei, nossa, ele adora a marca. E aí eu vejo como, né? Mas por quê? Porque o produto de vocês é um produto impecável. Né? É um produto de uma qualidade impecável. E isso, ele é um reflexo de um processo impecável. É reflexo desse espírito que vocês têm de serem inovadores. Porque, assim, eu conheço outras montadoras do Brasil, do mundo, e olhando a infraestrutura de vocês estão muito bem. Né? E o Brasil, né, tá... Né, o nosso objetivo agora é levar isso aqui lá para a Alemanha, né? Eu acho que em algum momento a gente pega essa mesma tecnologia e também traz para lá, né? Uhum. Então, essa forma como a gente construiu ali, gerando essa questão da segurança da informação, gerando esses processos alinhados, nossa, foi uma das coisas... E muito saiu daquela tua metáfora do aeroporto, que o aeroporto é a coisa que, cara, tem aduana, né? Não pode falhar, tem vidas em jogo, né? O avião é uma coisa, né, extremamente sensível. Tem que ter uma torre de controle. Tem que ter uma torre de controle, tem que ter todos os backups dos backups dos backups, né? Então, aquela construção da metáfora ali, eu vou pedir licença para a gente usar isso com outros clientes. Marcou, né? Marcou, com certeza. Fantástico, fantástico. Bom, Hugo, e aí, o que você pensa, né, no seu setor dentro da Mercedes? Qual foi o grau de inovação e visibilidade que o projeto trouxe para a área de TI? Né? Eu acho que o principal aspecto ali é que nós nos tornamos definitivamente um parceiro da área de negócio. Então, nós tiramos um pouco aquela visão de que TI é uma área de apoio, né? Então, nós passamos a ser realmente um parceiro de negócio, um enabler de inovação. Fantástico. Dentro da Mercedes. E isso é muito interessante, que eu vejo muitas empresas lutando. Você tem a TI de um lado, pessoal de negócio do outro. E aí acaba surgindo um negócio aqui que a gente chama de Shadow TI. Que é a área de negócio, pega o cara que entende um pouco mais, entende um pouco de Power BI, entende um pouco, né, de Power Apps, e monta um negócio ali, e aquilo vira um processo que simplesmente muitas vezes é um pilar da empresa. E a TI está lá olhando assim, o que está acontecendo? Está lá tocando as coisas deles, mas... E aí começam a ter vários desses shadows, né? Shadow apps, shadows TI. Só que o que acontece? Qual que é o risco? Muitas vezes, né, eu já vi empresa que né, entrou uma pessoa lá e a pessoa montou, funcionou tudo bem, e ela seguiu a carreira dela, foi para outra. E ela saiu e ninguém sabia que aquilo era uma coisa tão importante. Exatamente. Né? O cara não era um cara de tecnologia, muitas vezes. Ou ele era, mas ele fez ali para resolver o problema dele, só que a coisa ganhou proporções. E aí ele saiu, não tinha a questão corporativa ali, não tinha documentação, não tinha todo o rito. E aí, poxa, e agora? Como é que faz, né? E aí essa questão de ter as Shadows TIs, vocês resolveram, vocês realmente montaram, né, um Data Lake House Enterprise que dá suporte para as áreas de negócio. Né? Então, vocês fizeram a coisa como tem que ser, né? Que é trazer, né, a área de negócio, eu preciso dos dados ABC. Não, eu entro aqui, eu tenho aqui praticamente um marketplace de dados, em que eu seleciono o que eu preciso, faço a minha análise, gero o resultado, está dentro do teu sistema. Se ele precisar, ele faz uma ingestão de um novo dado que vai também fazer um enabling para outras áreas que vão cruzar com esses dados, e ficou centralizado. E está corporativo, e está documentado.
tá com segurança, tá com, né, todo o compliance, né? E isso é uma coisa de pensar realmente no longo prazo, né? Isso funciona muito bem, tem funcionado muito bem, porque nós, pensando em sair da caixa, decidimos criar uma governança compartilhada. Excelente. Então, quando você tem uma governança apenas de TI, que não tem a visão de negócios, você impede com que os usuários evoluam em muitos aspectos. Agora, quando o usuário ele conhece as limitações de TI em termos de segurança, em termos de sistemas mission critical, ele por si só ele tem consciência do impacto que aquele sisteminha que ele está desenvolvendo vai gerar para a companhia. Né? Então, ter criado essa governança compartilhada foi um grande passo para que a gente trouxesse esse Shadow TI de uma forma documentada. Deixou de ser Shadow, vocês jogaram luz nela, acabou com a sombra. Exato. De uma forma compartilhada, nós tomamos decisões de uma forma compartilhada. Ou seja, todo o processo ele é muito transparente hoje. Fantástico. E aí pensando ainda em cima, né, de tudo que você trouxe, o que é o futuro? Né? Qual que é o próximo passo da Mercedes? Qual que é o próximo passo do Hugo? Qual que é o próximo aeroporto que você vai construir, Hugo? Nós precisamos evoluir ainda mais na governança. Né? Nós aprendemos tecnicamente muito com a Aquarela, né? Que foi, para nós, um marco ali em termos de tecnologia e parceria. E o que eu vejo para o futuro agora? Evoluir ainda mais nessa questão da governança. Perfeito. Né? Colocar mais parceiros ali. Criar um ecossistema mesmo. Dentro do ecossistema. Mas eu também já vejo a empresa trabalhando com outros parceiros, né? com mais parceiros, trazendo a tecnologia do que está sendo visto lá fora e que nós podemos implementar na fábrica, né? E tornar ela ainda mais competitiva. Porque agora os dados estão, né, se você quiser trazer alguém especialista, por exemplo, em chassis, que tem lá um algoritmo super especializado em chassis, ele vai poder plugar no Data Lake House e já vai poder conectar ali a aplicação e ajudar você numa coisa específica de engenharia da fábrica. Exato. Isso é então, fantástico. É nesse aspecto, parceiros que realmente muito específicos ali que vão ajudar-nos a alavancar partes do negócio que talvez somente com os especialistas internos a gente não consiga. Não, fantástico. Eu acho que isso é muito da cultura do setor automotivo. Né? A Aquarela trabalha com várias indústrias. A gente trabalha com defesa, trabalha com aeroespacial, né? Trabalha com alimentos. Aeroespacial e automotivo são muito parecidos, né? E no seguinte sentido, vocês trabalham muito bem com a questão das parcerias. Vocês trabalham muito bem, né, fazendo gestão de fornecedores, né? Vocês criam esse ecossistema porque, né, um carro, um caminhão, ele não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Né? Você já tem isso no DNA. Então, você tem a bateria de a bomba de gasolina de outro, de diesel, enfim, vocês sempre já são assim há décadas. Né? E aí, quando a gente olha para a TI, né, muitas TIs, elas tentam fazer o jeitão tradicional. E o legal que vocês estão fazendo ali é dar esse espírito automotivo para a TI também. Exato. E o Data Lake, ele é o grande hub para isso, porque você vai conseguir, né, uma vez que você pode plugar rapidamente ali um parceiro, dar as credenciais para ele, você vai ter acesso aqui usando as suas tags. Então, você já pluga o teu parceiro no seu Data Lake, ele já vai ter acesso à informação que ele pode trabalhar, o que ele pode ingerir ali dentro, e ele já sai trabalhando. Então, é como se você colocasse mais um fornecedor de baterias no teu portfólio. Exatamente. E hoje, um dos grandes exemplos que nós temos, que vocês puderam ver, é a capacidade que nós temos de gerar dados dos IoTs da fábrica. Perfeito. Né? Então, em tempo real, hoje, nós conseguimos acompanhar tudo o que está acontecendo no chão de fábrica.
E tudo isso através do Data Lake. Uhum. Ele, Né? ele virou coração. Ele virou um coração. Fantástico. Né? Então, é fantástico ver. E o que eu imagino é que, ingerindo mais dados, fazendo agora, escalando, né? Como nós costumamos dizer, os sistemas que nós temos ingeridos. A ideia é cada vez ingerir mais sistemas para fomentar tomadas de decisões mais rápidas, para implementar mais soluções de IA. Então, é um caminho... Eu vejo muitas oportunidades dentro do que nós desenvolvemos já. Excelente, Hugo. Hugo, nós estamos chegando aí ao final do nosso episódio, né? Agradeço, assim, de coração, né, você vir aqui falar com a gente. Foi uma jornada de muitos anos ali trabalhando com vocês no desenvolvimento desse Data Lake e agora a gente colhendo, né? Ele já está em produção há um bom tempo, a gente colhendo esses seus feedbacks é fantástico para a gente, é prazeroso profissionalmente, né? A gente ralou pra caramba. Sim. O Marlon tá assistindo aí, a equipe dele também ralaram. Mas é muito gratificante a gente receber esse feedback e entender que, poxa, a gente está fazendo com que a estrela da Mercedes possa brilhar mais com a nossa tecnologia. E isso que a Aquarela, né, busca, né? Nosso objetivo é mexer o PIB do país para cima. E a gente está vendo que, poxa, uma baita montadora como vocês, a gente está ajudando o PIB do país, né? Não só do nosso, mas também... Sem dúvida, né? Sem dúvida. Perfeito. E aí, Hugo, eu queria só uma última fala tua, que é: que conselho você daria para outros gerentes de TI, né, que estão pensando em ou criar o seu Data Lake ou modernizar a operação que eles têm hoje? Que conselho você daria para eles assim? Daí já pode, olhando para a câmera aqui, já pode dar o conselho direto para a turma, que está, né, ávido aí por informação de alguém que, né, com tanta experiência, né, e com sucesso, né? O sucesso desse projeto está muito nos teus braços, né? E o que conselho você daria para esses outros gerentes que estão ali pensando em fazer isso? Legal, Marcos. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos entender que Analytics IA é uma jornada, né? Então, não é de hoje para amanhã que você vai ter um Data Lake construído e operacional, sabendo qual é o fim. Porque é um investimento alto também. Sim. Né? Então, um cuidado que nós tivemos foi começar pequeno. Comece pequeno, um passo de cada vez, entenda quais benefícios estão sendo trazidos para o negócio, o que isso está aumentando, como nós falamos lá na Mercedes, né? O que está fazendo sair um caminhão a mais na linha de produção, né? Eu acho que mostrando esses cases, você vai escalando a sua infraestrutura, o seu stack tecnológico ali, a ponto de chegar em um Data Lake House, que é o que nós temos hoje. Excelente, Hugo. Hugo, mais uma vez, muito obrigado em nome da Aquarela Analytics. Agradeço, né, imensamente a Mercedes-Benz que liberou você para, né, vir aqui falar com a gente, né? Mando um abraço para o Pailes, mando um abraço para a Carol também. E para toda a turma lá da equipe, né? O pessoal da T-Systems também, que trabalhou com a gente no processo. Hugo, muito obrigado. Espero, né, em algum momento te trazer de novo para a gente falar sobre, né, mais tecnologia. Eu acho que é um espaço muito interessante, o mercado é muito ávido por saber de boas práticas, né? E é legal que quem faz bem, quem faz bom, né, que traga isso, né? O nosso país precisa de modernização e você é uma pessoa que tem, né, modernização e inovação no sobrenome. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né? O Inteligência Coletiva aqui da Aquarela agradece. E, pessoal, é isso. Até o próximo. Nos vemos em breve. Pessoal, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora, né? Que está ouvindo aí no seu carro, que está vendo aí, né, no YouTube, nas plataformas, né, de streaming. Continue acompanhando a gente, né? Sigam o nosso blog, né, aquaré.la/blog. Né? Nos sigam também no YouTube, na podcast do Spotify. E, né, nos vemos até o próximo episódio. Um abraço a todos.